Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falamos do conflito no Médio Oriente e da passagem de Zelensky por Lisboa. A conversa começa dentro de momentos. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. A traição de Israel é o título da sua crónica no Expresso. É a sua conclusão perante uma guerra sem fim à vista, onde para si estes israelitas são os traidores da memória do Holocausto. São palavras muito duras as que utiliza esta semana. São palavras muito duras, mas são palavras obrigatórias. E a Paula falou de uma guerra sem fim à vista. Ontem Netanyahu disse que pelo menos até o fim do ano a guerra vai durar, o que mostra bem a indiferença com que Israel olha para o que está a fazer em Gaza. E eu acho que em Gaza estamos a assistir à maior barbárie do século XXI. Temos que recuar até ao século XX, sei lá, até Pol Pot, até ao Ruanda, para encontrarmos uma tragédia desta dimensão e, sobretudo, tão desproporcional. Nós não estamos a assistir a uma guerra, nós estamos a assistir a um combate entre David e Golias, em que, ao contrário do que estava no Evangelho, desta vez não é o rei David, não é Israel é Golias, esmagando um David, que são os combatentes do Hamas, que não é pelo facto de serem terroristas, que a sua população, a população palestiniana, tem que pagar coletivamente pelo que o Hamas fez em 7 de outubro. Eu acho que já se esgotaram todos os adjetivos, já vimos tudo, já ouvimos tudo, já lemos tudo, e a mim o que é mais chocante é a indiferença total com que nós ocidentais, nós europeus, os americanos, que vivemos a apregoar os direitos humanos e o primado da lei e do direito internacional, assistimos passivamente ao que se está a passar em Gaza. Só agora é que 3 países europeus, liderados pela Espanha, honra-lhe seja, deram o passo fundamental, que é reconhecer a existência do Estado palestiniano. Eu lembro também no meu texto que quando o Estado de Israel é criado por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, essa resolução cria 2 Estados na Palestina, o de Israel e o Estado palestiniano. O de Israel foi criado logo em 1948, reconhecido por inúmeros países do Ocidente, mas também a Rússia, por exemplo, a Rússia comunista então. E o Estado palestiniano está ainda para ser reconhecido, para ser criado e para ser reconhecido pela generalidade da comunidade internacional. Portanto, o que a Espanha, a Noruega e a Irlanda agora fizeram foi fazer justiça com 74 anos de atraso. O Miguel não é apenas crítico daquilo que tem sido o atual comportamento de Israel, mas vai lá atrás à história dos antecedentes para sustentar esta opinião. E nesse ponto está de acordo com o António Guterres. Eu estou completamente de acordo com António Guterres, basta ver que houve 2 acordos fundamentais celebrados, os acordos de Oslo e os acordos de Camp David, entre Israel e a autoridade palestiniana, e quando se tratou de pôr em execução esses acordos, aquilo que nós constatamos é que Israel não só não os foi pondo em execução, como os foi violando paulatinamente, autorizando sucessivos colonatos judeus a implantarem-se na Cisjordânia, que era território guardado para a fundação do tal Estado palestiniano. Hoje estão lá 800 mil colonos ilegalmente na Cisjordânia e, portanto, a nível dos atos de facto, Israel foi inviabilizando sucessivamente a possibilidade de haver um Estado palestiniano. E, ao mesmo tempo, fez uma coisa sinistra, é que, percebendo que a autoridade palestiniana estava disponível para um acordo com Israel, Israel fomentou o aparecimento do Hamas em Gaza, que o Hamas era simultaneamente uma estrutura radical, ao contrário da autoridade palestiniana, não queria nenhum acordo com Israel, queria a exterminação do Estado de Israel, era também uma organização teocrática de extremismo religioso,
E Israel sabia que o Hamas, instalado em Gaza, explorando muito bem a pobreza dos habitantes de Gaza, tendo as suas escolas corânicas instaladas em Gaza, a prazo iria dominar a maioria dos palestinianos e iria vencer as eleições como venceu. E, portanto, isso minava a autoridade palestiniana, os seus poderes, e, simultaneamente, eliminava o interlocutor aceitável por Israel e pela comunidade internacional. E assim Israel tinha a desculpa de não ter com quem negociar a paz, porque o poder palestiniano tinha passado para as mãos de uma organização terrorista. Isso foi feito de uma forma cínica, consciente e paulatinamente pelas autoridades israelitas, que não só permitiram a emergência do Hamas, como permitiram o seu financiamento e o seu armamento a partir do Qatar. Se Israel quisesse, não tinham chegado sacos de dinheiro do Qatar, nem caminhões de armamentos do Qatar, como é evidente. Israel permitiu conscientemente e, portanto, Israel, por várias razões, e também essa, tem responsabilidades no 7 de outubro. Mas neste cenário, Miguel, embora agora Israel esteja claramente debaixo deste fogo cruzado de críticas, não lhe parece que esta é uma história que não tem inocentes de nenhum dos lados, quer por parte dos decisores políticos ou militares? É preciso não esquecer, lá está, os acontecimentos do dia 7 de outubro, que já falámos, o rapto, os ataques, as mortes, e a forma como a população civil também é utilizada como escudo pelo lado do Hamas. Para si isto não é nenhum tipo de atenuante em relação a Israel? Paula, fundamentalmente, isto é o seguinte: quando termina a Segunda Guerra Mundial, é preciso fazer alguma coisa com os sobreviventes do Holocausto, com os que escaparam ao extermínio de 6 milhões de judeus dos campos nazis. Pela lógica da justiça, de quem os devia ter acolhido teria sido a Alemanha, que é responsável pelo Holocausto. Só que havia um movimento sionista por trás, que desde há muito tempo, com várias intermitências, defendia a criação de uma pátria israelita na Palestina. Só que a Palestina não era, ao contrário do que muita gente gostaria que fosse, não era um deserto povoado por beduínos. A Palestina tinha uns milhões de palestinianos que viviam lá há milhares de anos, enquanto que os judeus tinham partido há muito tempo. Havia lá judeus, mas a proporção era de 1 para 4 ou 1 para 5. E então a ONU chegou a essa solução, que foi criar na Palestina 2 Estados e delimitou mais ou menos quais eram os territórios de um e do outro, ficando Jerusalém, que era uma cidade comum a 3 religiões e, portanto, para 3 religiões ficaria sob mandato das Nações Unidas. Ora, é verdade que logo no dia seguinte à proclamação do Estado de Israel, Israel foi atacado por 5 países vizinhos que não aceitavam a partição. Venceu essa guerra, como venceu todas as outras guerras posteriormente, e a determinado ponto do percurso, os palestinianos perceberam que Israel não era vencível militarmente, pois que tinha o apoio dos Estados Unidos, tinha um exército fortíssimo, um serviço de informações fortíssimas, e os palestinianos dispuseram-se a aceitar do mal o menos e ficar com o seu Estado palestiniano nas fronteiras delimitadas depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. De então para cá, é Israel que se tem oposto a tudo isso. E eu não tenho a menor dúvida que agora em Gaza, e não só, o sonho dos israelitas é correr com os palestinianos todos para fora da Palestina. E, portanto, não há hipótese de paz. E de facto, Israel não é apenas um massacre de 36 mil pessoas que já aconteceu em Gaza. Israel está a criar em Gaza uma nova geração de terroristas, porque aqueles miúdos que estão a assistir a tudo que está lá a passar, que viram os seus irmãos, os seus pais serem mortos, que veem as suas escolas serem destruídas, que à noite estão a dormir em tendas e são atacados pela Força Aérea Israelita. Esses miúdos só podem ser terroristas. Eles só podem ter um desejo, que é vingar-se do que aconteceu. Portanto, Israel, de facto, ou consegue livrar-se de todos os palestinianos e tirá-los dali para fora, ou vai ter para sempre uma geração de terroristas entre os palestinianos, chame-se Hamas, chame-se Fatah, chame-se o que quiser. E estamos a falar então de um ciclo de violência que não tem fim, porque de um lado e do outro vai sendo sempre alimentado ao longo dos tempos, não é? Apesar do isolamento cada vez maior que verificamos que Israel tem nesta altura. Dizia o Miguel, ainda há pouco e bem, que a Netanyahu já disse que estas ações vão decorrer pelo menos até ao final do ano. Até quando é que, até em função deste isolamento, até quando é que acha que Israel vai conseguir resistir à pressão internacional? Israel assistirá sempre porque, como dizia o presidente turco Erdogan ontem,
Não é só o que Israel está a fazer em Gaza. Israel está a pôr em causa os fundamentos da democracia liberal e está a pôr em causa o funcionamento de todo o direito internacional, inclusive das próprias Nações Unidas. Porque, sendo membro das Nações Unidas, Israel não só não acata as resoluções das Nações Unidas desde há muito tempo, como mesmo agora não acata a sentença do Tribunal Internacional de Justiça, que é um órgão das Nações Unidas, e cujas sentenças são de cumprimento obrigatório pelos membros das Nações Unidas, como chega ao ponto de ameaçar os juízes do próprio tribunal. E, por outro lado, como dizia Erdogan e com razão, a ONU está de tal forma impotente que, inclusivamente, não consegue proteger os seus próprios trabalhadores em Gaza. Já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas em Gaza e ninguém sequer se escandaliza com isso. Israel não se importa nada de estar sozinho contra o mundo, desde que não lhe falte o apoio do aliado indispensável que é os Estados Unidos. Portanto, Israel só será chamado à razão no dia em que os Estados Unidos cortarem o financiamento e o apoio militar a Israel. Isso não vai acontecer, creio que nunca. Já respondeu à pergunta que eu ia colocar, se vislumbrava esse cenário num futuro próximo ou longínquo, mas já percebi que não. Não, creio que não, porque eu acho que se inverteu desde há bastante tempo, talvez desde Bill Clinton, que se inverteu a equação. Não é Israel, sobretudo, que está dependente dos Estados Unidos, é a política americana que está dependente de Israel. Nenhum presidente americano se consegue fazer eleger sem o apoio do lobby judaico em Washington. Do Médio Oriente para a Ucrânia, esta semana Volodymyr Zelensky esteve algumas horas em Portugal, passou ainda por Espanha e pela Bélgica. É uma tentativa de voltar a colocar a questão ucraniana no mapa, ofuscada por esse outro conflito. Foi bem sucedido, na sua opinião? Tanto quanto possível, sim, sobretudo na viagem à Bélgica, que ele conseguiu a garantia de que vai ter 30 F-16, embora sejam fornecidos aos poucos até 1928. O primeiro deles só chegará até ao final do ano. Para a Ucrânia é tarde demais. Para a Bélgica é um esforço, mas é um esforço que será compensado, porque a equação é simples. Agora dá-se os F-16 à Ucrânia, mais tarde veio os F-35, que é uma geração acima. Já tivemos o nosso chefe de Estado-Maior da Força Aérea também, no fundo, a sugerir o mesmo, a dizer que os F-16 estão a ficar obsoletos, precisamos de gastar 5 mil milhões em F-35, e é aquele ciclo infernal que a gente já conhece, que é desfazermos de uma geração de aviões e a seguir vem uma geração muito melhor, muito mais cara. Quando ela chegar, já está também obsoleta, vamos precisar de outra, etc. Portanto, a Ucrânia precisa desesperadamente de apoio aéreo, de força aérea para contrabalançar o poder que a Rússia tem neste momento nos ares, precisa de mísseis de longo alcance, e é tal história nevrálgica agora de saber se essas armas de longo alcance capazes de atingir o território da Rússia fornecidos pela NATO podem ou não ser utilizadas na Ucrânia para atacar posições da Rússia dentro da fronteira russa, e nesse aspecto eu acho que o périplo de Zelensky foi bem sucedido, não propriamente em Portugal, porque tudo o que ele levou daqui de novo foi 26 milhões de euros, o que não é propriamente uma fortuna. E uma garantia de apoio para a cimeira que se vai realizar na Suíça, a Cimeira da Paz, que se realiza agora em junho. E o que é que pode sair desta reunião, Miguel? Porque é que é tão importante assim para Zelensky, sobretudo tendo em conta que a Rússia não participa? Mas eu não consigo responder a essa pergunta, Paula, porque eu não entendo qual é o interesse de uma cimeira uma cimeira de paz onde um dos lados não está presente. Acho que Zelensky queria muito que a China estivesse presente, porque a China não tem sido um aliado declarado da Rússia, mas também está longe de ser um opositor da Rússia na guerra da Ucrânia. E, portanto, a presença da China na cimeira seria muito boa para Zelensky e seria muito embaraçosa para Putin, mas a China, tanto quanto sei, mantém a negativa, não está presente. E, nesse sentido, não fará grande... Terá menos impacto, não é? A cimeira, no fundo, não é? Terá, é uma cimeira de já convencidos, é uma cimeira de apoiantes já declarados. Portanto, não vejo, francamente, o que é que possa sair dali, nem vejo o que é que a presença do nosso Presidente da República ou o nosso chefe de delegação possa acrescentar à posição que já é conhecida de Portugal e de todos os outros. Da política internacional para as questões internas, entramos no improviso.
Andamos a falar e a ouvir falar de política já há largos meses, mas só esta semana é que começou oficialmente a campanha que antecede as europeias. Por aquilo que ouviu, Miguel, e viu antes e agora, consegue vislumbrar alguém que se tenha destacado antes das eleições pela positiva ou pela negativa? Da campanha. Sim. Olha, Paulo, deixa-me dizer primeiro que eu vi com agrado que, tanto quanto me lembro, é a primeira vez que a campanha para as europeias discute, basicamente, fundamentalmente, problemas europeus. Isso é uma novidade, porque normalmente são utilizadas para discutir temas nacionais e esta tem discutido temas europeus. Muito por arrasto de um tema que está em cima da mesa, que é o Pacto de Asilo e Migrações, e da questão dos imigrantes, que é uma questão fundamental na Europa hoje em dia e que é um cavalo de batalha da extrema-direita, dos partidos da extrema-direita e da direita radical, que, como sabemos, segundo as sondagens, se preparam para serem os grandes vencedores das eleições do dia 9, e muito por arrasto desse tema, vieram outros temas europeus à colação, não propriamente com o impacto que eu acho que deveriam ter tido. Acho que se devia ter discutido mais o financiamento da União, porque vai precisar de mais dinheiro, a questão do alargamento, a questão do combate às alterações climáticas, que passou completamente para segundo plano devido à guerra da Ucrânia, devido à revolta dos agricultores, por exemplo, a questão do papel da Europa na nova guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que são questões fundamentais que não foram muito discutidas, mas, apesar de tudo, houve uma discussão de temas europeus. Entre os candidatos que eu tenho visto, eu segui os debates, não tenho seguido a campanha, para dizer a verdade, há dois candidatos, sobretudo, que eu acho que estão claramente acima dos outros e mais bem preparados. Um é João Coutinho Figueiredo, que domina completamente os assuntos europeus, e a outra é Catarina Martins. Eu acho que Catarina Martins, que parte de uma posição difícil, tal como João Oliveira do PCP, porque são partidos ou são anti-europeístas ou têm muitas reticências em relação à Europa, só que Catarina Martins é inteligente, é culta, é combativa e faz uma crítica à Europa muito inteligente, que, ao contrário de João Oliveira, não se limita a recitar cartilhas e a tentar a quadratura do círculo andando à roda de posições sem saída. Acho que ela tem feito críticas muito objetivas, muito inteligentes e tem posições originais. Portanto, temos aqui alguém que, num espaço de centro-direita, e alguém num espaço claramente de esquerda, para mim, têm sido os mais bem preparados neste debate. Acho muito difícil de acreditar na sondagem que o Expresso publicou a semana passada. Custa muito acreditar que Marta Temido vá à frente com 6 pontos de avanço sobre Sebastião Bugalho. Acho mesmo muito difícil de acreditar nisso. Eu acho Marta Temido uma candidata fraquíssima, absolutamente fraquíssima. Está a tentar recuperar o que perdeu nos debates, está a tentar aprender à pressa quais são as questões europeias importantes, mas francamente acho que ser loirinha e com um sorriso branco não chega para convencer os eleitores. Acho eu. Sabe que a questão das sondagens é que elas também se podem modificar com alguma facilidade e rapidez em função das circunstâncias. Nós nunca sabemos depois. O momento de um retrato pode não ser o momento seguinte exatamente igual, não é verdade? Agora, queria lhe perguntar, seja qual for o resultado, acha que terá impacto ou terá uma leitura nacional, apesar de até se falar bastante de temas europeus desta vez? Essa é a grande pergunta que ninguém sabe responder ao certo. Eu acho que, mais do que ter impacto a nível interno, terá impacto quanto à definição dos campos ideológicos em que a Europa se está a acantonar. Ou seja, será mais interessante ver os resultados das europeias em Portugal à luz daquilo que são as grandes tendências de alinhamento dos campos políticos e ideológicos na Europa. Ver para onde é que vai o campo socialista, para onde é que vai o campo do centro-direita dos populares europeus e qual é o peso decisivo da extrema-direita e já agora das duas extremas-direitas, daquela que é declaradamente anti-europeia e daquela que se começa a realinhar ao lado de Giorgia Meloni, da primeira-ministra italiana, que começa a ganhar apoios em contraponto a Marine Le Pen.
Muito ainda que temos por descobrir até ao final desta campanha e depois no próprio resultado eleitoral. O país e o mundo, esta semana no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, que tem como título e ponto de partida a traição de Israel, que foi o tema de arranque da conversa. Passámos ainda pela Ucrânia e pelas eleições europeias. Chega ao fim assim mais uma edição. A sonorização esteve a cargo do José Seduvim. Para a semana regressamos com mais análise da atualidade.